Até então, pouco se fala daquela pequena cidade. Mas, 700 anos antes, fora profetizado que Jesus Cristo ia nascer ali. Apesar das comemorações do Natal terem sido adotadas pelo menos 3 séculos e meio após o nascimento do menino Jesus, podemos crer que a história de sua vinda era transmitida de geração a geração. Se por um lado, profetas anunciaram que ele ia chegar, por outro, Deus usou evangelistas para registrarem no livro sagrado para a posteridade que ele já veio. Uma das narrativas começa assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu Maria como sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Tem mais um canto especial com o conjunto: Ó vem, Emanuel. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, convocando toda a população do Império Romano para recensear-se. Assim todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali,
se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Homens, vamos cantar viajantes. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E, no mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os anjos, para com os homens. Nós vamos ter um cântico congregacional, peço que você possa estar em pé nesse momento. Nós vamos cantar do Voz de Melodia 126, cantando, dando glórias ao Senhor, porque nós sabemos da história de fato verídica. Montanhas ao redor.
Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e hoje está à destra do Senhor, intercedendo por todos os que creem em Ti. E por isso, ó Pai, nós damos glória ao Senhor. Ajuda, Pai, que a Tua igreja possa fazer o nosso papel de falar do Evangelho, de anunciar essas boas novas àqueles que ainda não ouviram, que não têm o Senhor Jesus, que não crê ainda no Teu Filho amado. Usa nossas vidas, que nós possamos realmente ser a luz deste mundo apontando para Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Conjunto vai estar apresentando mais um cântico 129. Ó noite, Senhor. Estava o mundo pecador.
maneira, os fatos mais importantes relacionados ao nascimento de Jesus Cristo foram coletados no livro sagrado, para testemunho às gerações futuras. E essas narrativas são lidas a cada ano, quase como um ritual. No entanto, é sempre nova a velha história, que jamais envelhece, porque fala do Deus que nasce e renasce para nós. Muitas pessoas hoje ainda adoram o menino Jesus, ainda na estrebaria, mas ele não está mais lá. Amém. Amém. Aos 8 dias de nascido, foi levado ao templo em Jerusalém. Lá chegando, foi tomado nos braços por Simeão, a quem Deus prometera que não morreria antes de ver o Cristo nascido. Simeão, ao ver aquela criança, recolheu nela o Redentor, esperando e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Essa era já avançada em idade, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Glória a Deus, o Messias nasceu, glória a Deus. Amém. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aos 12 anos foi novamente levado ao templo, onde começou a revelar que não era um menino qualquer, e todos se admiravam do seu conhecimento. E Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração, consciente de que ele tinha uma missão especial. O próprio Simeão me falara da grande dor que lhe transpassaria o coração. Nada sabemos do adolescente Jesus, senão que viveu com seus pais e era carpinteiro. Aos 30 anos, reapareceu. Então veio Jesus da Galileia ter com João para ser batizado por ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui, ele começa a desenvolver o ministério para o qual veio ao mundo, para dar testemunho da verdade, não sem antes passar pela experiência do deserto. Seu ministério durou 3 anos, mas foi de alcance universal. Seus ensinamentos de uma profundidade insuperável. Sua pregação de um poder inigualável. O seu amor aos homens imensurável. Sua obra pode ser resumida assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Nesse momento, o irmão Donizete vai cantar em especial o homem chamado Jesus. Boa noite. Há muitos séculos atrás, esteve aqui um simples homem. Ele falava de paz, trouxe a semente do bem, que brotou nos corações daqueles que o ouvirão, e ouvindo suas pregações, multidões choravam. Ele curou os aleijados e aos caídos levantou, deu vista aos cegos e aos oprimidos ele libertou. O mundo inteiro iluminou com sua gloriosa luz. Eu me refiro a um homem chamado Jesus.
outras coisas também, mas ele nada mudou e prometeu que um dia vem buscar um povo fiel que o aceitou por Salvador, para reinar lá no céu e por sempre seu louvor. Ele curou os aleijados e aos caídos levantou, deu vista aos cegos e aos oprimidos, ele libertou. O mundo inteiro iluminou com sua gloriosa luz. Eu me refiro a um homem chamado Jesus. Creio que você que está conosco pode observar que esse culto tem muito foco: Jesus Cristo. Amém? Um outro motivo a não ser Jesus Cristo, porque Natal é Jesus. Amém. Ainda que podemos comer bem no Natal, não podemos comer bem todos os dias, podemos dar presentes, não podemos fazer em todos os dias, mas Natal é Jesus, e nós vamos dar graças por Jesus numa oração. Amém? Vou pedir ao pastor Reinaldo que dê graças a Deus por Jesus Cristo, e depois nós prosseguiremos essa nossa programação. Pai, agradecemos pelo Senhor Jesus. Amém. Ele é tudo que temos, tudo que precisamos, Ele é suficiente. E nós agradecemos a Ti, Pai, porque podemos neste momento lembrar de cada detalhe, desde que o Senhor, ó Pai, o enviou como Filho amado, como Filho único, com o único objetivo, ó Deus, buscar e salvar o que se havia perdido. Te agradecemos pelo Teu grande amor, ó Pai, pela Sua graça, pela misericórdia que o Senhor teve para conosco. E o Senhor Jesus, naquela noite, ó Pai, em que Ele foi traído, naquele momento que foi levado até a cruz, no momento que morreu, no túmulo, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Amém. E ó Pai, o Senhor prometeu também voltar com poder e grande glória. E essa é a nossa esperança, a esperança da vida eterna no Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Nos alegramos, celebramos nesta noite, no Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Seu povo, porém, nunca aceitou Jesus como o Messias prometido. Esperavam um chefe político, um soberano que colocaria todos os demais povos sob o domínio dos judeus. Não podiam aceitar aquele homem humilde e terno como o rei dos seus sonhos. Por isso, taxaram-no de impostor e blasfemo, quando Jesus se declarava o Cristo de Deus, o Filho de Deus. Por essas razões, eles o crucificaram. Mas Jesus tinha plena consciência da necessidade da sua morte militar, pois só assim haveria salvação para o pecador. Foram os nossos e os pecados de toda a humanidade que levaram Jesus ao Calvário. A palavra de Deus diz: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Júlia vai chegar para apresentar um cântico, Alguém como Eu. Sendo eu tão pecador.
Marcelo está sentado ali no banco, há quase 30 anos atrás, eu comemorava o Natal. Mas se eu morresse do jeito que eu estava, independente de quantos natais eu teria comemorado, se eu não tivesse me convertido a Jesus Cristo, eu estaria no inferno. E você que está sentado hoje, ouvindo essa programação, talvez você já comemorou vários natais, pode comemorar muitos ainda, mas se você não tiver Jesus Cristo, o Natal não é verdadeiro. Pense nisso. Não conheço os que estão aqui, eu só conheço a minha história com isso. Se você ainda não tem Jesus, é tempo de você pensar, está chegando mais uma data de comemorar o Natal. Já tomou uma decisão com Cristo? Ele te amou independente do que você fez ou faz o que você é. Porque a palavra diz que tudo está consumado. Foi o brado. Foi o brado que rasgou o véu do templo, que fez tremer a terra, que fendeu as rochas e abriu sepulcros. Tudo está consumado. Foi o brado de vitória. Jesus se referia à consumação de sua obra de redenção. Mas, para os executores e espectadores, sua morte era o fim da sua vida. Nós vamos cantar nesse momento, nos colocando em pé. Você tem a oportunidade de agora cantar. Tudo consumado está. Volto a lembrar, não conheço quem está conosco a não ser vista. Mas pense nisso. Salvação é você receber o que já está pronto. Salvação não é você lá lutar por ela. Nós estamos contando de uma história real, que é o nascimento de Jesus e chegando até a cruz. Depois que ele viu que estava cumprido o plano, ele disse: tudo está consumado, ou seja, há salvação para todo pecador. Bem? Pense nisso. Em vão se procura Cristo na cruz. Não está
Ao chegarem, alguém lhes comunicou: não está mais aqui, já ressuscitou. Amém. Ele teve um nascimento extraordinário, uma vida radiante, uma morte vitoriosa e uma gloriosa ressurreição. Cristo vive, Cristo vive. Amém? Após a ressurreição, Jesus veio aos seus para dar-lhes uma ordem. Deveriam levar as novas de salvação a todos os povos. Deveriam contar a todos a sua história, seu nascimento, sua vida, seus ensinamentos e falar de sua morte vicária. Pois as novas de salvação não eram só para os judeus, elas são para todos os povos. Enquanto Jesus falava, os discípulos o contemplavam atônitos, pois ele se elevava nas alturas, até que desapareceu nas nuvens. Permaneceram por um momento estáticos, numa atitude contemplativa, absortos. E eis que surgem dois varões de vestes brancas e os trazem à realidade, dizendo: Este Jesus, que dentre vós foi recebido acima dos céus, há de vir, assim como viste vir. Jesus voltará. Jesus voltará. Amém. Voltará em glória. Bendita a esperança. Amém. É verdade. Só há Natal onde a história de Jesus foi contada. Mais de 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Mais da metade da população mundial não comemora Natal. E as boas novas são para todos os povos. Mas a metade do mundo ainda não ouviu falar de Jesus. Uma grande parte já ouviu falar de Jesus, mas ainda não entendeu sobre Jesus. E nós cantamos, e nós oramos, e nós desejamos que Ele volte logo. Isso é justo? Nosso desejo é que Ele volte. E é certo que Ele voltará. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ouça, Ele também está preocupado com os bilhões que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho. Nós vamos cantar o cântico 194, Cristo volta, aleluia. Vamos colocar em pé, por favor, você pode nos ajudar. Será quando a luz
anunciou aos pastores em Belém. Ela deve levar-nos para fora de nossas casas, para fora de nossas cidades, para fora de nosso país, em busca de mais de 3,5 milhões perdidos. Jesus Cristo quer que todos os povos conheçam sua história. Que haja Natal para todos, pois as boas novas são para todos os povos. Terminamos por aqui essa parte, dando graças a Deus pelas verdades que foram relatadas e pela esperança bendita que todos aqueles que têm Jesus creem que Ele vai voltar. Jesus está vindo. Amém. Você está indo? Uma boa pergunta para se pensar neste Natal. Não sabemos quando Jesus vai voltar, mas Ele disse que voltará. E se Ele disse, nós devemos crer. Ele vai voltar para levar aqueles que nele creram. A palavra de Deus diz que Jesus, em um momento em que Ele estava aqui na terra, Ele defrontou com muitas verdades. Muitas pessoas que pensavam serem boas, fazendo alguma coisa, alcançariam o favor de Deus. Veio à minha mente aqui agora um jovem que na palavra de Deus é apresentado como um jovem rico. Um jovem que chega até Jesus e ele diz: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Aquele jovem era rico. Aquele jovem, aos nossos olhos, não tinha nada que lhe faltava. Mas ele bem sabia que lhe faltava alguma coisa. Tanto é verdade que ele perguntou para Jesus: o que devo fazer para herdar a vida eterna? A vida eterna é um desejo de todo ser humano. Ainda que muitos não creem na vida eterna, eles desejam viver eternamente. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, olhando para aquele jovem, testou naquilo que ele estava confiado. Jesus referiu-se aos mandamentos, né? Jesus disse para ele: você sabe os mandamentos. Ama teu pai, tua mãe. E deu uma lista aí para ele. E aquele jovem, antes de Jesus terminar, disse: Senhor, tudo isso eu tenho cumprido desde a minha mocidade. Aquele jovem, aos olhos de muitos, era um jovem bom. Mas Jesus disse: falta-te uma coisa. E Jesus queria que ele soubesse que faltava era colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. E Jesus dava uma ordem, né? Ali era um teste para ver onde estava o coração daquele jovem. E Jesus disse: vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, segue. Jesus nunca foi contrário à riqueza material. Jesus quer nos abençoar. Mas a riqueza material e outras coisas não devem tomar o primeiro lugar da nossa vida. E a palavra de Deus diz que aquele jovem saiu triste diante de Jesus. Uma tristeza diante do Deus da alegria. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu disse que Jesus, quando aqui na terra esteve, ele disse que ele veio buscar e salvar o quê? Que se havia perdido. Então Jesus veio buscar a todos, amém ou não? Jesus veio buscar a todos, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então Jesus, ele não veio para buscar pessoas boas, porque no nosso conceito podemos até ser melhor do que alguns aos nossos olhos. Mas quando nós olhamos para Jesus, a palavra de Deus diz que porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E Jesus diz: eu vim buscar o que se havia perdido. Isso é entender o que é Natal. Natal é o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, o sem limite, se colocando no limite humano, tomando forma de homem, se encarnando, não reencarnando, se encarnando, e vindo a este mundo na pessoa de Jesus Cristo, para pagar o preço altíssimo que nenhum de nós conseguimos pagar. E nessa noite nós ouvimos que o Natal é para todos os povos. Amém? E nós, igreja de Jesus Cristo, nós não podemos perder a visão, porque quando a palavra de Deus diz que o povo que andava em trevas, ali era Israel, mas hoje nós somos um povo que andava em trevas e hoje nós estamos na luz. Amém? Não é essa luz aqui, é a luz de Jesus. Temos responsabilidade com o Natal. Temos responsabilidade com o personagem do Natal, que é Jesus Cristo. Então, nessa noite foi dado
né? Cada um de nós, né? Se você já é um salvo em Cristo, não estou dizendo se você tem uma religião. Volto a dizer, essa igreja não está fundada nesse local para oferecer religião. Religião todos têm. Essa igreja está fundada aqui para falar da salvação. E salvação é você chegar à conclusão de que você, pelos seus próprios méritos e esforços, você não consegue alcançar o padrão de Deus. E você recorrer a alguém que chegou ao ponto de fazer isso para você, e esse alguém é Jesus Cristo. Isso é Natal. Volto a dizer, não sei quantos natais você já comemorou. Não sei quantos você vai comemorar. Mas vou te dar uma certeza. Comemorar o Natal com Jesus no coração é diferente. Isso é a vida. Eu vou orar. Peço que você, nesse momento também, se quiser curvar suas cabeças e fechar os seus olhos, vou dar graças a Deus. Mas pense no que você ouviu essa noite. Não deixe nada tirar da sua mente o que Deus quer te mostrar. A palavra de Deus diz que, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou esse Jesus dentre os mortos, você será salvo. A salvação aqui diz respeito à nossa alma. Jesus quer que você conheça não só o Natal que está sendo comemorado, Jesus quer que você conheça o personagem do Natal que ele está dizendo: estou aqui e eu posso te salvar. Não é essa igreja que salva, não sou eu que salva, não é essa programação, mas é você crer em Jesus Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Deus querido, nessa noite, nós estamos mais uma vez nos alegrando, principalmente porque esse dia foi o dia que o Senhor preparou para que vivêssemos e desfrutássemos dele. E nessa noite nós nos encontramos nesse local alegres, porque foi nos trazer a memória para tudo o que aconteceu, ou melhor, um pouco daquilo que aconteceu, porque é muito grande a história. E essa história diz respeito ao próprio Deus, na pessoa do Filho, tomando forma de homem, nascendo numa estrebaria, de forma humilde, mansa, mas para que pudesse, naquela cruz, cumprir com excelência a justiça perfeita do Senhor, algo que ninguém mais poderia fazer a não ser o próprio Deus. E nessa noite, Deus veio nos trazer a memória que o Natal é Jesus vindo para buscar pecadores, como eu, como cada um daqueles que aqui estão. Mas a maior descoberta do Natal é chegarmos à conclusão, pelo poder do Espírito Santo, que nós somos pecadores e que o nosso pecado faz separação entre o Senhor e nós. Mas que ao mesmo tempo, apesar de sermos pecadores, o Senhor Jesus veio buscar pecadores, veio perdoar pecadores. E nessa noite, ó Santo Deus, tua palavra diz que se confessarmos ao Senhor Jesus, o Senhor nos dá a vida eterna. Não porque somos dessa daquela religião, mas porque colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. E nessa noite, ó Deus, pode haver pessoas nesse recinto que ainda não confessam Jesus como Salvador. Podem comemorar o Natal, podem ter uma religião, mas ainda não têm paz de que, se morrer antes mesmo do Natal, depois do Natal, estará com o Senhor. E o Senhor nessa noite pode salvar essas almas. Santo Deus, que o teu Santo Espírito, que é o que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, opere nessa noite uma obra maravilhosa. Porque não foi simplesmente para participarmos ou assistirmos uma apresentação que o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos trouxe aqui para mover o nosso coração. Os crentes em Cristo Jesus, para lembrar de que o Natal deve ser anunciado. Se portanto alguém que ainda não é um crente em Cristo Jesus, para ser despertado do perigo que corre em partir dessa terra para a eternidade sem Jesus Cristo. Então nessa noite, Deus, nessa oração que eu vou fazer, se o Senhor mover corações, pessoas possam orar nesse sentido, se ainda não tiver Jesus Cristo. Quero incentivar você no seu coração, de cabeça curvada e olhos fechados. Eu vou fazer uma oração modelo. E você, nessa noite, se você fizer isso a Deus, orando essa verdade que eu vou dar, você estará se dispondo a deixar Jesus nascer no seu coração. Porque Jesus já nasceu na estrela, mas ele quer nascer no seu coração.
Então, se alguém nessa noite quiser orar, pode orar em voz alta, em voz baixa, repetindo com essas palavras como sendo feitas a Deus. Senhor Deus, nessa noite em que foi me dada a oportunidade de chegar a esse lugar, eu pude me deparar com a verdade da Tua palavra. Tua palavra é verdadeira, Tua palavra não mente. Tua palavra diz que o Senhor enviou o Seu Filho nesse mundo para que todos aqueles que nesse Filho crescem fossem perdoados e tivessem vida eterna. E nessa noite, ó Santo Deus, diante dessa verdade, eu chego à conclusão de que eu não tenho a vida eterna em Cristo Jesus. Estou confessando ao Senhor a minha condição de pecador ou de pecadora. Estou clamando ao Santo Deus que o Senhor abra o meu coração, que o Senhor perdoe o meu pecado e que o Senhor me aceite na Tua presença, porque eu estou me colocando na pessoa de Jesus Cristo. Estou recebendo o favor dele naquela cruz. Nesse momento, estou pedindo que o Senhor me aceite como filho e que eu possa experimentar do verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus nascendo no meu coração. Ó Santo Deus, eu faço isso confiado na Tua palavra, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, e a Tua palavra diz que se eu confessar ao Senhor Jesus e crer no meu coração que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo. Senhor, salva a minha alma. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, porque eu estou nesse momento recebendo Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu peço isso em nome de Jesus. Ainda não terminei essa oração. Você que é um salvo em Cristo, você também pode buscar a Deus agora no seu coração, dizendo: Senhor Deus, na Tua presença estou porque tenho Jesus. Mas eu quero, ó Santo Deus, no decorrer desse tempo, ser uma testemunha fiel, não só do nascimento, mas da morte e da ressurreição de Jesus. Usa a minha vida para que eu possa falar da luz que brilhou, que é Jesus Cristo, e que o Senhor me use como luz para a glória do Teu santo nome. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu não sei se você fez uma oração a primeira ou a segunda, mas eu quero dizer para você, se você fez sinceramente diante de Deus, a palavra de Deus diz que você é um novo, uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu quero te encorajar, se você quiser saber algo mais sobre isso, procure alguém, talvez você ainda não tenha um entendimento. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você tomou a decisão de receber Jesus no seu coração, você vai passar o melhor Natal da sua vida. Não porque você vai comer bem, porque você vai ter a paz que só Jesus dá. Amém? Muito obrigado pela tua atenção. Wilson, Deus te abençoe. João, né? Deus te abençoe. Ia falar Roberto, Rafael. Vocês são especiais para nós. Nós estamos com o coração aberto e portas abertas. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã, às 19 horas, e nas quartas-feiras, às 19h30. Vocês querem chegar, cheguem para compartilhar, para ouvir o compartilhamento da palavra. A palavra de Deus é nosso alimento. Então, assim como vocês honraram o Marcelo, a Estéria, a Marcela, vocês nos honraram também. Melhor ainda, vocês honraram Deus. Tá bom? Deus abençoe vocês. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela paciência, né? Eu sei que alguns estavam meio agitados. É triste, porque ele foi campeão, mas irmãos, eu valorizo aqueles que deixam alguma coisa para estar na casa de Deus. Amém? Eu valorizo crentes que não abrem mão da programação de Deus para estar na casa de Deus. Vai acontecer lá fora, depois nós sabemos. Né? Eu imagino que alguém foi campeão, não foi meu time, graças a Deus, porque esse negócio de time é só enganação, irmãos. O melhor time é Jesus. Amém? Não é errado ter um time, mas não troque as coisas de Deus pelas coisas dessa vida. As coisas dessa vida vai passar, mas Deus vai permanecer. Deus abençoe.